Bom dia, gente! Hoje vocês vão conhecer a minha coleção de epícia. Então, apesar de eu hoje falar sobre uma única planta, eu vou mostrar para vocês várias aqui em casa, tá? Na verdade, eu tenho quase umas 20 delas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas, até porque, deixa eu mostrar aqui já, né, por cima. Recentemente, eu coloquei aqui, olha, no meu jardim vertical, coloquei 15 mudinhas delas, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, olha, ela está em vaso, né? E é uma planta maravilhosa que é cultivada, né? E que caiu no gosto dos brasileiros já há muitos anos. Então, hoje nós vamos plantar uma mudinha juntos, então vocês vão aprender também, né, como tirar mudas dela, fazer muda dela de um jeito que você tenha sucesso. E para isso, vou mostrar para vocês, tá, o substrato, o tipo de substrato que ela se desenvolve bem, o local ideal para você cultivar ela, a quantidade de sol que ela deve receber, né, já vamos falar sobre isso, esclarecer tudinho. Sobre adubação, né, que é tão necessária, que é a comidinha dela, e até sobre poda, tá, gente? Então, essa plantinha, gente, olha, que eu refiz, né, todo o meu jardim vertical aqui, fiz hoje, tá? Hoje, pela manhãzinha. Agora o sol já saiu, já tá até meio forte, e eu já vou mostrar para vocês, tá, o tipo de substrato que eu utilizei aqui. E vocês percebem que na parte de cima aqui, olha, eu plantei, né? Aqui em cima já não é mais a epícia. Tá meio murchinha aqui, olha, porque eu plantei hoje, né? E é a hip hop, tá, gente? Que dá essas florzinhas delicadinhas, brancas, né? O ano inteiro. Aqui nesse meu jardim vertical, antes de fazer aqui, né, que eu fiz uma reforminha neles, retirei todas as plantas e troquei, tinha diversas outras espécies. Algumas estão aqui, olha, nesse cantinho, né? Mas eu vou falar sobre elas em outro vídeo, tá bom? Então, para irmos direto ao assunto, eu vou mostrar para vocês aqui o vasinho, tá? Vou reutilizar um vasinho aqui, para fazer o plantio, para vocês verem o passo a passo. Então, aqui eu já fiz, nessa jardineirinha, né, já fiz o plantio aqui de duas, na verdade, na mesma jardineira, tá, gente? Mas você pode plantar uma só também, até porque ela é uma planta que tem uma ramagem, né, rastejante, então ela cobre todo o substrato rapidamente. Porém, eu resolvi colocar duas que são super diferentes, né, uma da outra, já que esse daqui tem esse tom mais amarronzado e esse daqui tem esse tom mais verde. Essa aqui já tá com uma florzinha que já tá bem feinha, né? Daqui a pouco ela cai. Mas já tem botãozinho aqui também. Mas o que eu vou plantar neste vaso, gente, é essa mudinha aqui, olha. Que tá pequenininha aqui neste vasinho. Para isso, como esse vasinho aqui tem, né, buraquinhos, até porque é uma planta que não suporta encharcamento, então eu vou colocar, tá, um papel qualquer, poderia ser jornal, aqui, né? Só para que o substrato não saia quando eu colocar ele aqui agora. E eu já preparei o substrato, tá? É uma terra bem soltinha, com matéria orgânica, né? Vocês podem ver que tá até um pouco úmido, né? Que anda chovendo aqui na minha região. Mas ela deve ser bem soltinha. Vocês podem ver que essa parte escurecida dela é justamente da matéria orgânica. E esse marronzinho mais claro que aparece é porque eu misturei um pouco de areia, tá? Pra ficar um substrato bem drenável. Então, eu vou encher o vasinho. Vamos lá. Mais uma pazinha de substrato. Pronto. Feito isso, gente, olha. Vocês percebem aqui que eu coloquei mais ou menos até, né, onde tem a marca no vaso mesmo, tá? É um vaso que eu vou deixar como pendente, né? Tem até os buraquinhos aqui onde eu vou colocar, né, uma correntinha e deixar como uma plantinha pendente. A epícia, ela é uma planta, na verdade, pouca gente sabe, mas ela é uma planta com aspecto de trepadeira, é uma planta trepadeira, que é muito utilizada como plantinha pendente, né, em vasinhos, ou então como planta de forração em jardins. Sempre protegida do vento, tá? Até porque o vento, ele acaba retirando a umidade do substrato muito rápido. Então, ela é uma planta que gosta de um substrato levemente úmido. Por isso, ele deve ser irrigado, né, periodicamente para ser mantido úmido.
E claro, sem encharcamento, né? Por isso que o vaso precisa ter furinhos. E como é que ela faz, né, para ir se aumentando, né? Porque ela é uma planta que não fica alta, tá? Que é porque o vaso é mais altinho, tá? Ela é uma planta que não fica alta, ela fica, né, muito mais na horizontal. É uma planta que se alastra mais nas laterais. E ela faz isso através dos estolões dela, tá? Que é aqui, olha, vocês podem ver aqui, é essa parte que fica ligada na planta aqui, né? De onde a gente faz uma nova mudinha, que eu vou mostrar para vocês. Mas para fazer o plantio aqui dessa mudinha que já tá pronta, eu vou dar umas apertadas aqui, né, no vasinho, que é de plástico, só para soltar a mudinha, né? Com um pouco de substrato ainda, então sem desfazer o torrão muito, né? Só dando, ó, tá vendo? As raizinhas dela aqui não foram, né? Não sofreram nenhum tipo de quebramento, não quebrei as raízes, tá? Só furei um buraquinho na terra aqui, encaixei as raízes, né? Sem deixar ela sofrer muito. Chega o substrato no pezinho dela de volta. E tá feito o plantio, né? Então a gente já faz uma rega. Opa, joguei água nas folhas. Na verdade, eu evito molhar as folhas, tá, gente? Evito molhar as folhas, então joguei água aqui no cantinho, né? E se for necessário, ó, aqui formou um buraquinho, né? Então ficou uma bolsinha de ar. Eu vou completar esse substrato aqui. Deixa eu pegar aqui com a mão mesmo. Completar esse substrato aqui. Mas, Marciana, o que você usou de matéria orgânica nesse substrato? E eu digo para vocês, eu usei humus de minhocas, tá? Humus de minhoca, um pouco de terra comum do meu jardim e um pouco de areia, tá bom? E na hora do plantio, às vezes acontece de cair um pouco de terra, né, em cima aqui da folhagem dela. Então, você pode usar uma escovinha velha de dente, né, para poder fazer a limpeza, para poder retirar aí essas sujeirinhas que ficam na folha. Se mesmo assim ela não sair, porque ela tem essa folhagem craquelada, gente, ó. Quando você olha e quando você sente aqui a textura, você vê que a textura dela é bem craqueladinha mesmo. E ainda tem uma fina penugem, né, deixando ela assim meio camurça. E acaba camuflando aqui um pouco de sujeirinha. Então, o que eu utilizo também, olha, tá vendo aqui? Esse desodorante, né, esse antitranspirante, na verdade, ele acabou. E aí quando ele acaba, você aperta, sai só o ventinho. Então eu uso esse ventinho, né, para empurrar a sujeirinha aqui que tem nas folhas, tá, gente? Só tenha certeza de que realmente acabou o desodorante, tá, gente? Não vai aí colocar uma coisa que não foi feita para isso. No caso aqui não tá saindo mais nada, só o ventinho mesmo, por isso que eu utilizo para poder limpar as folhinhas. Feito o plantio, então antes de eu mostrar para vocês como é que eu faço a mudinha, né, dela, porque essa mudinha já estava pronta, eu vou mostrar para vocês aqui então a minha coleção de epícia, tá? Vocês percebem aqui que essa daqui, essa mudinha aqui é muito parecida com essa, tá? É a mesma, tá? As florzinhas, olha que delicadeza. É esse tom avermelhado, meio laranjado, né? Enquanto que essa daqui, né, meio esverdeada, aqui já tem um tom bem acobreado. E essa aqui até faz um pouco de jus, né, ao que as pessoas chamam dessa planta aqui de asa de barata. Esse é um dos nomes populares dessa plantinha, né? Essa daqui já tem um tom mais, tá vendo aqui, ó, mais metálico, que eu já vou mostrar para vocês em outras que eu tenho aqui. Porém, né, aqui é bem chocolate, aqui já tem esse tom bem marrom aqui nas bordas. E a epícia, gente, ela é chamada de tapete de rainha, de asa de barata, ela é muito chamada de lacinho de amor, né? Tem gente que só conhece ela assim, ou então ela é chamada também de violeta vermelha, né? Até porque ela é da mesma família da violeta, inclusive o substrato para ela é o mesmo substrato recomendado para cultivar violetas. E ela é muito chamada também, né, de planta tapete, até porque ela é uma planta que geralmente a gente conduz ela como planta de forração. Essa aqui tem a florzinha amarela. E por ser uma planta de forração, ela forma um lindo tapetinho, né? Só que ela não aguenta pisoteio, tá, gente? É uma planta delicada. Olha essa daqui, essa folhagem aqui lembra até um pouco o Coleus.
o Coleus, que é totalmente verde. Deixa eu limpar a folhinha dela aqui, que tem uma sujeirinha. Aqui já tem 3 tonalidades, ó. Tem esse verde bem escuro, né? Aqui tem esse tom de metálico e misturadinho com rosa, né? Principalmente nas folhinhas mais novas. E aqui em cima, né? Tem mais um aqui, né? Uma asa de barata bem bonita. Esse daqui, ele tá sofrendo um pouquinho porque ele tava num substrato encharcado. Mas eu já refiz aqui, né? Na hora de fazer a mistura aqui, para tomar esse cuidado de deixar ele bem drenável. Até porque, né, como eu disse para vocês, é uma planta que gosta de um substrato úmido, mas não suporta encharcamento. Por isso até que ele vai muito bem dentro de casa, essa planta, porque fica protegida do vento, né? O vento também acaba ajudando a deixar as folhas dela meio seca, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas e aí, Marciana, por que que aqui na parte de cima, né, você colocou uma hip hop e não colocou, né, a epícia? Porque essa planta, gente, ela não gosta de sol forte. E aqui na parte de cima, tem algumas horas do dia que vai receber sol, né? Aqui embaixo ela já fica um pouco mais protegida. Na verdade, eu tô fazendo um teste aqui e vamos ver como que essa planta vai se sair. Porque geralmente eu cultivo ela aqui na minha casa, embaixo de uma árvore que eu tenho aqui, que é justamente como ela vive na natureza. Ela é uma planta que é nativa, né, do Brasil, inclusive, né, da América do Sul, né, em países como Brasil, Venezuela e Colômbia. E lá na floresta onde ela vive, né, ela vive embaixo de árvore, né, embaixo da copa da árvore, recebe só aquele solzinho fraquinho, sabe? De quando as folhas farfalham, e aí chega aqueles raios solares, né, bem fraquinho, naquele ambiente úmido, né, que é protegido ali pelo dossel, pela copa da árvore. E onde ela fica também na matéria orgânica, né, das folhas, dos bichinhos que morrem por ali e acaba se tornando nutrientes no solo. O sol forte, gente, acaba queimando as folhas da epícia. Então ela fica seca, né? O sol forte estraga essa plantinha. E umas terras também muito compactada, tá? Não serve para ela, as raízes dela são raízes assim bem delicadas e gosta de um substrato mais levinho mesmo, mais airado. Aqui, olha, tenho ela aqui em casa, né? Aqui ela já tá descendo, né? Como geralmente ela é cultivada mesmo, né? Como uma plantinha pendente. E eu tenho ela aqui há anos na minha casa, mas de vez em quando eu faço um replantio. Tá? Um replantio dela, retiro esses ramos mais longos, né? Para dar uma renovada nela. Então, apesar dela ser uma planta perene, né? Eu faço a cada 1 ou 2 anos, eu faço aí o replantio dela e recomendo, tá? Até para ela dar uma revigorada. Então, assim, tecnicamente eu trato ela como se ela fosse uma planta bienal, né? E não uma planta perene. Então, se ela não gosta, né, de sol forte, né, então só aquele sol fraquinho é o sol ideal para ela, tá? Se for cultivar ela dentro de casa, que seja num local que receba muita luz, né, muita luz natural, porque é o que vai fazer essa plantinha se desenvolver. Aqui embaixo eu tô com alguns vasinhos aqui, tá? Que eu vou fazer mudinhas, né? Inclusive de uma mudinha eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vamos lá? Então, como é que faz, gente? Aqui estão os estolões dela, né? Os estolos. E é a partir daqui que a gente faz, né, a mudinha. E o modo mais fácil, tá? Que você tem mais sucesso na hora de fazer essas mudinhas, gente, é assim, ó. Você pega, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui eu tenho, né, um ramo dela, um raminho mais velho. E eu simplesmente pego ele, gente, e encosto na terra. Faço o plantio assim mesmo, olha, um vasinho, né, ali com substrato. E eu faço o plantio, que a gente chama de mergulhia. Por quê? Porque ele ainda tá ligado aqui na planta mãe, olha, saiu daqui, né? E eu só encostei ele aqui na terra, né, até acontecer o enraizamento. E isso pode demorar aí uns 15 dias, né? Então, para isso acontecer, você mantém esse substrato úmido, né? Então, eu vou fazer uma reguinha generosa aqui. Você vai manter esse substrato úmido, lembrando que não pode ficar encharcado, tá? Então, observe se a água vai sair tudo, até porque você precisa fazer furinhos, né? Embaixo do vasinho aqui onde você está fazendo a mudinha. Certifique-se, né? De que ela está ficando encostada na terra para que ela enraize facilmente.
Depois de 15 a 20 dias, pronto, né? Você tem a sua mudinha e você simplesmente pode vir aqui e cortar ela, né? Desligar ela da planta e aí você tem 2 plantas. Mas outra maneira muito prática que eu uso aqui, né, para poder fazer muda dela e ter sucesso realmente, porque quando você faz aqui o corte, né, antes dela enraizar, então ainda corre o risco de não dar certo, né? Porque talvez ela seque antes de acontecer o enraizamento. Assim você tem mais sucesso. E uma maneira mais prática que eu geralmente faço aqui em casa, às vezes estou com pressa, então só faço assim mesmo, é simplesmente pegar, né? Aqui está o estolão. Você vai encostar aqui na terra, né, essa parte aqui, e para isso, para que ele realmente fique encostado na terra, você coloca alguma coisa segurando, tá? Pode ser um araminho, tá? Um grampo de cabelo, alguma coisa para manter ele aqui, ó, baixadinho aqui, né? E para isso ficar encostadinho na terra aqui até que aconteça o enraizamento. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, olha, que encostou, né? Encostou aqui e depois que enraizou, você simplesmente retira, né? Deixa eu retirar ele aqui, ó. Cortei no dedo mesmo, né? Com raiz e tudo, tá? Tá vendo aqui? Enraizou essa parte aqui. Então, você simplesmente faz o plantio, tá? Deixa eu abrir um buraquinho aqui. Fiz o plantio da parte já enraizada. Legal, né? Dessa maneira, dificilmente você vai perder uma mudinha, tá? Até porque a planta mãe tá garantindo seiva e nutrição para ela enquanto ela tá enraizando. Então, quando eu vou fazer poda de revigoramento nela, suponha que, por exemplo, esse ramo aqui, ó, tá meio destoado dos outros, né? Então, eu venho aqui e faço a retirada dele. Vou cortar aqui com a unha mesmo, tá? Vocês podem utilizar uma tesoura aí na casa de vocês, até para não ficar, né, meio mastigado aqui a pontinha que vai ficar lá. Então, aqui você faz essa retirada, né? Então, você acaba fazendo uma limpeza, uma poda de revigoramento na planta. Mas a poda real dela se trata mais de limpeza, tá? De retirar folhas secas, tá? Retirar folhas velhas, né? Retirar folhas doentes, retirar folhinhas podres, né? Até porque isso ajuda, né, a evitar doenças, né? E também fungos. Então, por hoje é isso, gente. Eu espero, tá? Que vocês tenham achado útil essas informações, tá? Que sirva para você, se você pretende cultivar essa plantinha, né? Ou se você ainda não conhecia, mas gostou de conhecer. E diz para mim nos comentários como é que ela é chamada aí na sua cidade, tá? Porque muita gente só conhece ela como lacinho de amor, muita gente conhece ela só como tapete de rainha ou como epícia mesmo. E se você gostou desse vídeo, tá? Deixa a sua cidade aí, onde esse vídeo chegou, tá? Um beijo para vocês e compartilhem, curtam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.